Anísio Teixeira teve uma formação jesuítica, portanto, sua formação era de caráter religioso, dogmático, enciclopédico, eurocêntrico, portanto, estudou as filosofias e as concepções de educação da Europa, e ele teve oportunidade, com a ajuda do ponto de vista de fomento do governo da Bahia, de conhecer o pragmatismo de John Dewey na Universidade de Columbia, em Nova York. Central da filosofia do Dewey, que é, em primeiro lugar, uma crítica às filosofias idealistas, ou às filosofias chamadas racionalistas, aquelas que entendem que o conhecimento tem como princípio alguma coisa da natureza que é a priori a experiência. Portanto, o conhecimento nessas concepções filosóficas não passariam pela experiência, seria a própria razão humana, o pensamento, que teria autonomia para produzir as ideias, os pensamentos. A gente chama essas filosofias idealistas, racionalistas, em certa medida inatistas. Também ele vai diferir das filosofias materialistas, porque essas filosofias têm, no fundo, um dualismo entre matéria e espírito, e cria aqui todo um problema para o desenvolvimento das concepções filosóficas em relação ao mundo. Então, o Dewey busca aliar filosofia à ciência com uma forma de melhor desenvolver a própria experiência humana, que é a pedra de toque de sua filosofia. Então, a crítica aos dualismos é um princípio da filosofia do Dewey, porque esses dualismos acabam justificando as condições sociais de divisão da sociedade em classes, ou seja, aquelas classes que são as classes doutas, as classes intelectuais, as classes que têm acesso e domínio do conhecimento, e as classes trabalhadoras, os ricos, os pobres, os que mandam e os que são mandados. Então, criticar os dualismos, que são sustentados por essas filosofias dualistas, é extremamente importante. E o canal para fazer isso é o conceito de experiência. Aí é importante observar que o próprio conceito de democracia traz essa ideia de experiência. Ele define a democracia assim. Vou ler o conceito de democracia. Uma democracia é mais do que uma forma de governo, é essencialmente uma forma de vida associada, de experiência conjunta e mutuamente comunicada. Então, é importante observar que a democracia só adquire sua vitalidade, só avança, se ela se concretizar por meio dessa experiência conjunta e mutuamente comunicada. Ou seja, na experiência conjunta, na experiência social, nós temos a oportunidade de exercitar a democracia. Como eu partilho, cada um partilha suas percepções de mundo, suas formas de resolver os problemas, e todos se põem, neste caso, a resolver problemas comuns. Uma relação de como Anísio Teixeira foi absorvendo este conjunto de ideias da filosofia do Dewey e foi desenvolvendo seu projeto de transformação da educação no Brasil. O grande problema que Anísio Teixeira vai analisar é que a escola no Brasil está estruturada dentro de um padrão, digamos assim, que não gera o desenvolvimento de pessoas, uma perspectiva, vamos dizer assim, democrática, uma pessoa integrada socialmente, uma pessoa preocupada com o desenvolvimento do conjunto da sociedade, não exclusivamente consigo mesmo. Há uma dura crítica, né, a esta educação que não forma o homem para uma sociedade democrática. Pelo contrário, é uma educação que trabalha com vários conceitos que tem pouco a ver com uma sociedade democrática e, nesse caso, uma sociedade colonializada, como é típica do Brasil. Para o Anísio Teixeira, assim como a filosofia do Dewey, partindo deste conceito central, que é o conceito de experiência, e as experiências vão continuamente sendo reconstruídas ou recriadas,
A perspectiva destes pensadores é que nenhuma das soluções pode ser definitiva ou dogmática. A filosofia de uma sociedade em permanente transformação, que aceita essa transformação, que deseja torná-la um instrumento do próprio progresso, é uma filosofia de hipóteses e soluções provisórias. Portanto, não existe uma filosofia como um sistema fechado de verdades prontas. O método filosófico será experimental, no sentido de que as soluções propostas serão hipóteses sujeitas à confirmação das consequências. E, para finalizar essa fala, então, os ideais e aspirações contidos no sistema social-democrático envolvem a igualdade rigorosa de oportunidades entre todos os indivíduos, o virtual desaparecimento das desigualdades econômicas e uma sociedade em que a felicidade dos homens seja amparada e facilitada pelas formas mais lúcidas e mais ordenadas. Essas aspirações e esses ideais serão, porém, uma farsa se não fizermos dominar profundamente um sistema público de educação. Público, laico, gratuito, para todos, portanto, um sistema público de educação inclusivo, um sistema público que reflita efetivamente a ideia do público, ou seja, do democrático, em que todos têm acesso aos bens que são públicos e todos contribuem responsavelmente para o aprimoramento e avanço desses bens públicos num contínuo progresso da própria sociedade. E quero salientar que todo esse conhecimento do Anísio Teixeira, que a gente vem fazendo, o torna como um autor necessário também para ser objeto de ensino nas escolas. Temos que conhecer com mais profundidades essas pessoas que contribuíram com o avanço, com a construção dos bens públicos e com a construção da democracia em nosso país, e Anísio Teixeira é uma dessas pessoas que merecem ser objeto de ampla difusão e de conhecimento nas escolas brasileiras. Muito obrigado.